A prática de políticos contratarem parentes é conhecida como nepotismo. Esses parlamentares, ao contratarem familiares, fazem com que vários cargos importantes deixem de ser ocupados por pessoas mais qualificadas, sem falar que ainda há violação de princípios constitucionais como o da impessoalidade. Nepotismo é o tema do Saiba Mais de hoje. Quem esclarece as dúvidas sobre esse assunto para a gente é o advogado e professor Túlio Silveira. Obrigada, muito obrigada por sua presença aqui no programa Saiba Mais. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos começar falando sobre o nepotismo. O que a Constituição fala sobre o nepotismo? Até quando vale o nepotismo? Seria até a terceira geração, não é isso? Quando nós mencionamos o vocábulo nepotismo, pressupõe que determinadas pessoas estão sendo privilegiadas. Não é nem um favoritismo, mas é um privilégio específico em razão dos laços de afinidade, dos laços de parentesco. Atualmente, nós temos no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, a obrigatoriedade para que cargos de provimento efetivo venham ser preenchidos por meio de concurso de provas ou provas e títulos. E os cargos em comissão ou as funções gratificadas são de livre nomeação e exoneração. Como você bem disse na apresentação, o nepotismo ele afronta de forma cabal o princípio da impessoalidade e mais o princípio da moralidade administrativa, por uma simples razão. A administração deixa de contratar aquele que é mais capacitado, que é mais bem preparado para favorecer determinados laços de parentesco ou até mesmo de afinidade. Nessa perspectiva de que até qual geração nepotismo hoje como está posto, ele é vedado até o parentesco de terceiro grau. Então nós temos o parentesco de afinidade, nós temos o sanguíneo, nós temos o cônjuge, nós temos o companheiro, tá? Então, nessa perspectiva, até terceiro grau está vedada a contratação desses indivíduos. Mas contratação para quê? Para ocupar cargos em comissão. Tanto da autoridade nomeante, quanto aqueles que possuem cargos comissionados de direção e assessoramento superior. Nós falamos agora sobre a questão do nepotismo dentro do cenário parlamentar, né? Mas o nepotismo pode acontecer em todas as esferas, tanto no judiciário quanto no executivo, não é isso? O nepotismo, ele é mais comum do que se parece. Ocorre muito na iniciativa privada. E o nepotismo, até na iniciativa privada, ele é extremamente prejudicial à produção das empresas. Então, se a gente vê que na iniciativa privada ele é extremamente prejudicial às empresas, na administração pública, quer seja o âmbito que nós estamos falando ou a esfera governamental que se submete, ela tem que se curvar aos princípios constitucionais, dentre eles da impessoalidade e da moralidade. Então, nessa perspectiva de que se eu tenho no parlamento, no Congresso, no Executivo, no Judiciário, determinadas condutas que afrontam a nossa Constituição, isso por si só deve cair por terra e deve ser objeto de questionamento. No âmbito do Parlamento, nós temos ali os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? O deputado, o senador. No âmbito do Executivo, quem é o agente político? O presidente, o prefeito, o governador, os seus ministros de Estado, os seus secretários estaduais, os seus secretários municipais. Esses são agentes políticos. Tá? No nosso questionamento atual a respeito do nepotismo, ele vai vedar a contratação dos agentes públicos que são voltados a atividades administrativas. O STF possui a súmula vinculante número 13, que estabelece ali a vedação ao nepotismo, quando ele diz que a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral até terceiro grau fere a Constituição Federal. Mas ele, por sua vez, ele excepciona a questão da contratação para ocupar estes cargos eminentemente políticos. E aí ele estabelece uma condição específica, até citando o exemplo de que o ministro de Estado, o ministro, para ser nomeado, ele pode estar dentre estas situações. Mas o ministro, para contratar alguém, ele deve obedecer às regras que proíbem
o nepotismo. Então, para deixar bem claro, dentro desse contexto aí, há exceção. Então, no caso, prefeito, governador e presidente da República, dentro dessa esfera política aí, poderia contratar para o primeiro escalão, seria isso? Para o primeiro escalão, obedecendo a regra de serem eles agentes políticos. Então, para que o nosso público entenda melhor, o prefeito poderia contratar o seu irmão para ser o secretário municipal de educação. É óbvio que nós procuraríamos questionar depois, mas será que aquele ali é o mais bem preparado para desenvolver esse munus público, essa função pública? Aí é outro questionamento, se vai ferir, além do princípio da moralidade administrativa, da impessoalidade, a questão da eficiência administrativa. Mas, a priori, isso foi excepcionalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que o agente político, nesse caso, ele poderia ser contratado nesta condição. Uma pausa no nosso bate-papo, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. De volta com o Saiba Mais, o tema de hoje é nepotismo. E o nosso convidado é o professor e advogado Túlio Silveira. Continuando nossa entrevista, nosso bate-papo aqui sobre nepotismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma resolução agora, né? Uma interpretação recente do CNJ, que vem questionar essa questão do nepotismo, porque está em polêmica agora, né? Que pela Constituição o nepotismo vai até a terceira geração, terceiro grau. Só que existem situações que estão sendo, vamos dizer, burlada a lei, contratando parentes de quarto grau, e o nepotismo já está sendo avaliado caso a caso. Como é que é visto isso? Como que a gente pode dizer hoje essa questão do nepotismo? Eu gostaria aqui de invocar as palavras do ministro Aires Brito, quando ele, em um determinado voto, disse que o nepotismo deve ser analisado caso a caso. O que isso representa? Representa a identificação objetiva, uma vez que não é simplesmente fechar ou estabelecer que ele está enquadrado dentro desses graus que são vedados pela súmula vinculante número 13 do STF, mas sim observar se naquela condição posta ele está afrontando a Constituição Federal. Se nós atentarmos apenas para a literalidade, a exemplo da súmula vinculante número 13, a contratação desse parente em quarto grau, ela é perfeitamente aceitável sob o ponto de vista da norma posta. A resolução do CNJ, o decreto federal que institui as regras para esta contratação no âmbito do Executivo, os vários decretos estaduais e as leis estaduais, elas estão trazendo essa perspectiva até o terceiro grau. Então, a contratação de quarto grau, a priori, não estaria ferindo a regra, a não ser que se modificasse. Por outro lado, você poderia questionar se esta contratação não estaria ferindo, ainda que não fosse terceiro grau, fosse quarto grau, não estaria ferindo a moralidade administrativa. É interessante, nesse momento, dizer ao público o seguinte: o que significa moralidade administrativa? A moralidade, como um consciente comum, normalmente ela é estudada pelos filósofos no consciente comum, a busca por um vetor ético e uma definição ou uma tentativa de definição entre o bem e o mal. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, se ele é do bem, se ele é do mal. Mas a moralidade administrativa, ela não se resume só a essa busca ética para o desenvolvimento, se é do bem ou do mal, ou se está entre o bem e o mal. Ela vai além, ela busca a probidade, ela busca a boa-fé, ela busca a lealdade administrativa, tanto que o servidor público, quando ele assina o termo de posse, ele assina lá um termozinho também, que diz o seguinte: serei leal para com as instituições a qual eu sirvo. Eu vou atuar de acordo com a moral e a lei. Só que não é só essa moral do senso comum de bem e mal, ela vai além. Por quê? Porque ela pressupõe que a moralidade administrativa trabalha boa-fé, trabalha lealdade para com as instituições. Então, ser desleal para com as instituições, inclusive, constitui uma prática de improbidade administrativa. A probidade administrativa é a honestidade
administrativa. A improbidade administrativa é a desonestidade administrativa. Então, quando a gente vai falar de nepotismo, a gente tem que buscar realmente estender esse conceito de moralidade administrativa e entender a essência que está sendo afrontada, e não de forma rasa. Por isso que o ministro entendeu que deve ser analisado caso a caso. Dentro desse contexto aí, vamos comentar um pouquinho mais, a gente falou um pouco no bloco anterior, mas acho que para deixar bem claro o que o nepotismo hoje viola os direitos constitucionais. A gente falou da impessoalidade, por exemplo, vamos deixar bem claro qual seria essa violação. A violação à impessoalidade significa o seguinte, que em detrimento de uma situação posta específica, eu vou optar por escolher um parente, ao invés de escolher uma pessoa mais bem preparada. Certa feita eu fui questionado se isso seria um privilégio ou um favoritismo. Favoritismo não existe. Por quê? Porque eu já escolhi quem eu vou contratar. Se eu colocar na balança quem é o favorito para essa contratação, a impessoalidade ali não vai imperar. Por quê? Porque eu já fiz a minha escolha. E eu optei por contratar um parente. Isso é cultural no Brasil. Se nós buscarmos desde a época do descobrimento, desde a época das caravelas, a gente já vai perceber que lá já existia essa questão e que hoje está sendo muito debatida pela nossa doutrina, pelos nossos tribunais, que a administração tem que se aperfeiçoar. E ela só vai se aperfeiçoar se ela contratar o mais bem preparado. Deixar essa questão do patrimonialismo, não é o patrimonialismo em si, mas benesse às famílias, aos primos, aos cunhados, né? A sogra, sogro, tem que tomar realmente medida para afastar esse tipo de conduta. E aí, quando você faz a menção no ambiente parlamentar, há notícia de que determinadas situações contrata-se a esposa, contrata-se o irmão, contrata-se o sobrinho. Veja você, eu estou deixando ali à disposição cargos que poderiam ser ocupados por pessoas preparadas, onde buscaria uma eficiência para a administração, porque não, eu quero apenas tão somente contratar os meus e proteger os meus. E aí eu estaria ferindo a impessoalidade, a moralidade, estaria ferindo de morte o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Ok, vamos para mais uma pausa no nosso bate-papo aqui no nosso programa Saiba Mais. Nós vamos para o intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Saiba Mais, o último bloco do tema de hoje, que nós estamos falando sobre nepotismo. E o nosso convidado é o professor e advogado Túlio Silveira. Continuando o nosso bate-papo, a gente falou sobre as várias formas do nepotismo. Existe também um assunto interessante que às vezes as pessoas se confundem um pouco, que é o nepotismo cruzado. O que seria o nepotismo cruzado? A própria súmula vinculante número 13 do STF, ela fala do ajuste recíproco entre determinadas autoridades. O que é esse ajuste recíproco? Eu sou uma autoridade de um poder e combino com outra autoridade do mesmo poder ou de outro poder para que nós façamos o cruzamento dessa contratação. Você contrata os meus, que eu contrato os seus. Essa prática do nepotismo cruzado, ela é vedada. Por quê? Porque de nada adiantaria eu trabalhar essa questão do nepotismo direto. E aí o nepotismo cruzado, eu particularmente chamo de nepotismo indireto, onde eu utilizo a minha rede de relacionamentos, a minha rede de amizades, para trazer favorecimento aos meus familiares naquelas situações lá do cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral. E da mesma forma, a autoridade combinada se prestaria a esse favor e eu me prestaria o favor a ela para contratar os seus. Então essa questão do nepotismo cruzado, ela tem sido encarada pela nossa doutrina como uma maneira indireta de ferir o princípio da moralidade administrativa e uma tentativa de burlar a legislação que estabelece o nepotismo. Vale sempre lembrar que nesse contexto de buscar o atendimento ao princípio da impessoalidade ou da moralidade administrativa, a administração pública tem utilizado cruzamento de dados para tentar identificar a existência de um nepotismo cruzado.
geralmente pelo nome da mãe, geralmente pelo cargo que o sujeito ocupa, uma vez que, se nós não tivermos um controle eficiente, com cruzamento de dados confiáveis, a identificação do nepotismo cruzado, ela se torna precária. Por quê? Porque só se tomará conhecimento do nepotismo cruzado se houver denúncia, ou se tiver um sistema de gerenciamento de pessoal adequado com o cruzamento desses dados. Falando dentro desse contexto aí, que o nepotismo viola princípios constitucionais, como da moralidade, impessoalidade, a gente pode dizer que o nepotismo é uma forma de corrupção? Sem dúvida nenhuma, o nepotismo é uma forma perversa de corrupção. Por quê? Porque você utiliza daquele presságio do favorecimento pessoal. E onde há um favorecimento pessoal, muitas vezes ele não fica resumido só àquele favorecimento pessoal. Há uma perversidade muito grande quando você trata a questão de favores. É amplamente conhecido pela doutrina os casos em que, nesse mecanismo de troca de favores, haver ali ambiente favorável para a prática de outros atos de corrupção. Quando a gente menciona a corrupção, essa corrupção não é só aquela que traz prejuízo ao patrimônio público, mas é aquela que torna a administração ineficiente. E certamente isso é um meio de se corromper e de se deixar corromper e permitir que a administração não atue de forma eficiente. Além desse impacto que o senhor falou agora, né, da ineficiência de todo o processo ali, a contratação de pessoas nem sempre tão qualificadas como o cargo exigiria para contratar um parente, que é o nepotismo que nós estamos falando, quais seriam os impactos dele? Porque já a ineficiência de todo o processo já é um grande impacto, né? Quais seriam os outros impactos subsequentes? Nós poderíamos aqui citar rapidamente que um dos impactos que se identifica é a morosidade na tramitação de determinadas atividades administrativas. Então, a depender do cargo que o sujeito está ocupando, ele vai sempre trazer aquela morosidade, aquela ineficiência no que diz respeito ao cumprimento de prazo, ao cumprimento das obrigações ali pactuadas na sua atividade, algum determinado serviço vai deixar de ser prestado para a comunidade. Não estou dizendo nem aqueles serviços essenciais, mas serviços indiretos que a população tem necessidade. Muitas vezes a gente encontra isso aí em vários momentos aí, até mesmo no que diz respeito ao atendimento ao público, né? E dentro desse contexto do nepotismo, né, até levando em consideração essas decisões recentes de estar sendo reavaliado até onde vai o nepotismo, até o 3º grau ou não, até o 4º grau, nós precisamos avançar ainda mais? Qual que seria a visão? Nós temos ainda, citando mais uma vez o ministro Aires Brito, às vezes o óbvio tem que ser dito e escrito várias vezes. Então, em uma sociedade onde nós teríamos o ideário de moralidade administrativa, não seria necessário se ter uma lei, uma súmula vinculante ou uma portaria normativa para dizer, olha, isso não pode. O próprio sentimento de moralidade administrativa seria suficiente para poder obstar determinadas condutas, mas não é o que nós estamos vivendo diariamente. Então, eu vejo que o processo de afastamento do nepotismo, ele deve ser aprimorado, ele deve avançar. Por quê? Porque o nepotismo, eu vejo que nessa questão de se ficar, não é uma questão nem de graus ou degraus, tá? Mas que a administração busque contratar de maneira eficiente o mais bem preparado. E nessa perspectiva, várias medidas estão sendo tomadas, inclusive pelo Poder Judiciário, onde há um decreto específico em que determinados cargos em comissão devem ficar restritos aos servidores investidos em cargos de provimento efetivo, assim também como há no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Mas, a grosso modo, percebo que há uma evolução e há necessidade de se evoluir e de se caminhar no sentido de que o nepotismo seja afastado efetivamente da administração. Muito obrigada por seus esclarecimentos, obrigada por mais uma vez comparecer aqui no nosso programa Saiba Mais. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Ok, até a próxima entrevista então. Saiba Mais fica por aqui e continue acompanhando a programação da TV Justiça.